como que o senhor viu essa comparação imediata do que aconteceu com Trump no sábado com o acontecido com o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018 e como isso deve impactar ou não a política no Brasil. É possível, então, esse medo do governo Lula de que o discurso seja fortalecido? É viável? O senhor acha válido? Bom dia. Bom dia. Acho que são fatos semelhantes, mas a conotação é diferente. Querer, algumas vezes, tenta se colocar que a esquerda vai ter uma derrota agora por conta desse atentado. Isso eu não vejo o menor paralelo quanto a isso. A esquerda já vai ter a maior derrota da sua história nessa próxima eleição. Eu acho que isso é um fato lamentável, um fato que nós temos que condenar, tomar cuidado com nossos grandes líderes. Essa quantidade de loucos que tem no mundo. Não é só no Brasil, não só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. Vários políticos, vários grandes líderes mundiais sofreram esse tipo de atentado e que tem que nos unificar é a condenação exemplar desse tipo de ato. Não é aquelas figuras idiotas como os Janones da vida que vão contaminar o meio político. Mas só aproveitando rapidamente que o senhor citou a publicação do Janones, queria também só emendar, perdão, Thales, rapidinho uma pergunta Não, sem problema. sobre a desinformação como um todo, né? Acho que um ponto que estão se falando é que logo depois do atentado se multiplicaram casos de desinformação. A gente não sabe ainda exatamente o que motivou esse atentado e assim como o comentário realmente errado de Janones nas redes sociais, se referindo ali que teria sido uma armação, a gente viu também, vou tentar puxar aqui o comentário do Gustavo Gayer comentando também ali, já que a esquerda sempre foi assassina na publicação dele aí para se referir ao atentado. No caso, então, ali um ataque dos dois lados sem prova, trazendo presunções ali do que foi acontecendo e fazendo um uso político do ocorrido. Como é que você vê, então, essas publicações sem provas Eu dos não dois lados, concordo. senador? Eu não concordo com esse tipo de conotação. Eu acho que o que tem que nos unificar é a condenação a este ato, né? É isso que tem que unificar. Nenhum tipo de uso político eu vou passar o pano ou eu vou defender de forma nenhuma. Está errado. Eu espero que os homens públicos do nosso país e do mundo tenham responsabilidade com esse tipo de ato. O que nós temos é que cuidar dos nossos líderes, condenar exemplarmente esse tipo de atentado. Ô, Perfeito, Ciro, senador. tem, por favor, Thales. Perdão. O Josias lembrou bem da entrevista do Trump, em que ele disse que apoiará o resultado da eleição se for justo. O Bolsonaro aqui não achou justo o resultado. O tempo inteiro disse que as urnas podiam ser violadas, etc. e tal. O senhor acha que o resultado foi justo aqui no Brasil? Não, eu não acho que foi justo. A utilização da grande mídia contra o presidente Bolsonaro foi a coisa mais absurda que já aconteceu na nossa história. Eu só traço um paralelo ao uso da mídia do nosso país contra o Bolsonaro, aquele famoso debate que prejudicou o Lula naquela eleição. Eu acredito plenamente nas urnas brasileiras, mas as decisões do TSE nos prejudicaram absurdamente durante o período eleitoral e afetou uma eleição que foi tão polarizada, tão dividida. Então não foi uma eleição justa de forma nenhuma. Agora, Ciro, você está voltando a realçar, você diz não foi justa. Uma coisa que aproxima o Bolsonaro do Trump e vice-versa é o discurso da perseguição. Ambos se consideram perseguidos, injustiçados, pela quantidade de processos que os dois enfrentam. E o que diferencia um do outro é talvez a forma como estão estruturadas as instituições brasileiras. Aqui tem TSE, aqui tem lei da ficha limpa. Então, o Bolsonaro já está inelegível, o Trump não. O Trump está concorrendo à reeleição. O que eu lhe pergunto é se isso que está acontecendo nos Estados Unidos e a eventual vitória do Donald Trump, que agora já não é algo tão negligenciável, se isso pode reforçar o discurso do Bolsonaro e do seu movimento político no Brasil pela reversão da inelegibilidade ou, eventualmente, pela aprovação de um projeto de anistia, algo que devolva o Bolsonaro ao jogo já em 2026. Você acha que o que ocorre nos Estados Unidos pode reforçar esse movimento pelo retorno do Bolsonaro no Brasil? Não tenha dúvida, eu não tenho dúvida disso aí, porque
Principalmente se mudar o posicionamento do Senado. O Senado, você pode até discutir se o Lula vai ganhar, se o Bolsonaro vai ganhar, se é o Tarcísio, seja quem for, isso é uma discussão, mas que a direita vai ter ampla maioria no Senado a partir de 26, isso ninguém tem dúvida. O Bolsonaro vai eleger em torno de 38 a 41 senadores. Somado aos 15 que já são aliados com ele, você imagina uma força política ter 54 senadores a partir de 2026. E isso pode mudar a composição a partir do próximo ano de um presidente que possa ser eleito, que precise dessa maioria para ser reeleito, e nós votarmos esse projeto de anistia. Porque se você for fazer uma pesquisa de opinião hoje no Brasil, Josias, que um presidente da República como Bolsonaro possa estar condenado por conta de uma reunião com embaixadores, pode ter certeza que a grande maioria da população não concorda com essa decisão do Tribunal Superior Agora, Eleitoral. se for depender da reformulação do Senado ou da mudança na composição do Senado para aprovar a anistia, o Bolsonaro não volta em 2026, porque essa Não, reformulação porque, se dará na eleição de 26. calma, grande parte dos senadores vão precisar do apoio de Bolsonaro a partir para a eleição de 26. Isso que eu quero te dizer. Então, grande parte desses senadores, hoje nós só teríamos que reverter em torno de 8 senadores para aprovar a anistia ao Bolsonaro. E esses 8 senadores podem ter certeza que vão pensar 2 vezes a votar contra essa anistia a partir do próximo ano. E o que muda em relação a esse quadro que você traça é o resultado da eleição americana, em que a eleição americana, que se dará agora em novembro, pode afetar esse quadro? Quem estuda ou fica um pouco mais atento à política americana sabe que o Biden não muda nada o Brasil. O Biden não tem o menor interesse, não prioriza em nada o Brasil. O Biden tem a prioridade mais ao México, tanto que não tem não afeta nada ao nosso país ter Biden ou não. Agora, Trump não. Trump vai dar uma prioridade a essa questão no Brasil. É uma pessoa que eu tenho certeza que vai externar essa injustiça que foi feita ao presidente Bolsonaro no nosso país, e eu acho que o Brasil passará a ser uma prioridade da política externa americana no caso da vitória do Trump. Senador, o senhor falou que considera que não considera justo o resultado da eleição da derrota do Bolsonaro aqui na eleição passada. O Trump também não considerou justo e teve a reação que teve de promover a tentativa de invasão do Capitólio. O Bolsonaro também não considerou justo e houve a reação aqui dos bolsonaristas que invadiram o Palácio do Planalto, o Senado, a Suprema Corte, etc. O senhor considera justa essa reação dos bolsonaristas aqui? De forma nenhuma, temos que condenar exemplarmente. Eu só acho injusto a pena que foi dada àquelas pessoas que estão ali, que teriam que estar sendo condenadas por depredar os prédios públicos, condenadas exemplarmente. Eu acho injusto uma pessoa daquela pegar 18 anos de prisão. Ali não tem o menor cabimento essa pena que foi dada a essas pessoas. Tanto que eu defendo a anistia a elas. Mas nós temos que condenar esse tipo de situação. Tem que Mas ser elas condenado tentaram um golpe de Estado. O senhor não acha não tentaram golpe. Isso é uma narrativa que eu não acho verdade. Essas pessoas que estavam ali não tentaram golpe de Estado em hipótese nenhuma. Fizeram foi depredar os prédios públicos, e muito por conta da omissão das forças policiais. Se tivesse forças policiais protegendo, aquelas pessoas não teriam aí. Eu não vejo de forma nenhuma tentativa de golpe de Estado na atitude daquelas pessoas. Elas nem tinham condições. Ali, se eu te perguntar quem é um grande líder daquela manifestação, você não sabe, nem se lembra o nome de uma pessoa ali que tenha liderado aquilo ali. Ali são inocentes úteis que foram utilizados para invadir aqueles prédios públicos, e muito por conta da omissão de forças policiais. Inocentes úteis utilizados por quem? Não, por aquele momento. Ali foram incentivados, tem que se descobrir quem foi que incentivou, quem foi que fez aquilo ali, mas não vejo a menor conotação de golpe de Estado. Se eu te perguntar, quem é o grande líder daquela invasão? Você não sabe, não? Eu acho que vai chegar no Bolsonaro. Mas estou falando das pessoas que estavam lá. Tem algum grande líder? Alguém que tenha expressão, alguém que tenha um histórico de liderança? Nada. Ali tem senhores e senhoras que foram levadas erradamente
para invadir aqueles prédios públicos, e tem que ser condenados, tem que pagar os prejuízos aos prédios públicos. Tem Mas produtores como toda hora a agrícolas gente que vê pagaram. invasão de Assembleia, já tiveram invasão do Congresso Nacional no passado, e não teve essa conotação. Tem produtores agrícolas que alugaram caminhões, ônibus, Não para etc. aquilo, não para aquilo. Levaram essas pessoas para lá. Não tem? Não, mas eu não vejo essa conotação, não, Thales. Agora, senador, o senhor já disse que acha que tem uma chance grande de se aprovar uma anistia para o Bolsonaro na questão da inelegibilidade, né? Acha injusto que ele tenha sido inabilitado para participar de eleições por conta de uma reunião com embaixadores, embora sejam duas já as decisões do TSE, né? E o prazo de inelegibilidade é de 8 anos. Agora, nós estamos na iminência de conclusão de uma série de processos criminais que tem como protagonista o ex-presidente Bolsonaro. Já houve indiciamento no caso das joias, houve indiciamento no caso da falsificação de cartões de vacina, mas o mais grave aí é, de fato, a acusação de tentativa de golpe, que o senhor já desqualifica, mas que a Polícia Federal, tudo indica, indiciará o presidente e, eventualmente, isso vai se converter em ação penal e pode vir até uma condenação superior a essa de 17 anos que tem sido imposta aos depredadores aí dos três poderes, né? O senhor acha que a anistia, eventualmente, alcançaria também uma decisão como essa? Uma eventual sentença do Supremo Tribunal Federal? Ô, Josias, olha como é que estão as coisas. Você já está dizendo que ele vai ser indiciado, que ele já vai ser condenado, então porque já tem a narrativa completa. Não estou falando, eu estou dizendo que existe essa possibilidade. Se você pegar suas palavras, todas as notícias, que ele vai ser condenado. Não precisa, o senhor sabe disso, o senhor não precisa ser muito inteligente. Se o senhor tem 2 ex-comandantes das Forças Armadas atestando no inquérito que participaram de uma reunião com o presidente da República, na qual o presidente exibiu a eles uma minuta de golpe. A chance de indiciamento é muito grande. A situação é que está a palavra desses comandantes contra a do presidente, que eu confio muito mais na do presidente. Abstraindo a argumentação, o senhor acha que a eventual condenação seria alcançada também por uma anistia como essa? Não tenho dúvida. Mas aí vai ser uma briga direta de instituições, né? Hoje o que é só uma rusga vai ser uma... É um direito, que nós temos que respeitar o direito das instituições. Mesmo jeito que eu jamais vou contestar o direito do Supremo, do Judiciário, de fazer o seu julgamento, é um direito do Congresso Nacional que foi nos dado pela população, em que o próprio Supremo, já no passado, referendou esse tipo de decisão. Bom, quando foi que foi referendado? Porque nesse diapasão, casos de anistias. O Congresso Nacional se transformaria numa quarta instância do Judiciário. Já aconteceu anistias que foram dadas no passado. E o próprio Supremo já julgou que foram válidas. O senhor se refere à anistia dada durante a ditadura militar? Não, Humberto Lucena, por exemplo. Humberto Lucena foi anistiado e o Supremo depois referendou essa anistia. Humberto Lucena estava condenado por que crime, senador? Perdoe a falta de memória. Foi algum crime na época eleitoral. Muito bem. Então quer dizer que o Senado e a Câmara podem virar a quarta instância do Judiciário para absolver o Bolsonaro, é isso? É uma decisão que cabe ao Congresso Nacional e que o próprio Judiciário pode julgar depois se ela é válida ou não. Isso nós temos que respeitar o direito das instituições, José. E para além ainda da investigação em torno da trama golpista, senador, a gente tem uma série de inquéritos, como o Josias comentava, e a gente tem inclusive também, que eu queria aproveitar para ter uma opinião sua sobre, na quarta-feira que marcaram o depoimento do Alexandre Ramagem no caso da ABIN paralela. Como é que o senhor está vendo essas notícias e essas comprovações, de cada vez mais fatos também sendo trazidos? Natália, eu quero que seja esclarecido. E se tiver alguém que tenha feito alguma coisa errada, tem que ser punido exemplarmente. Eu não vou aqui defender nenhum tipo de ato errado ou contra a democracia, não. Nós temos que esclarecer os fatos. Agora tem que se esclarecer as coisas com isenção, né? Eu espero que as pessoas que estejam investigando não estejam com o ímpeto apenas de tentar condenar ou atingir politicamente um grupo político. Senador, o senhor deixou claro aí a estratégia dos bolsonaristas de formar uma maioria no Senado capaz de aprovar a anistia do Bolsonaro.
Mas na Câmara a situação não é a mesma, não está definido lá uma maioria bolsonarista capaz de aprovar a anistia. E aí, Essa aí é que já está definida. A maioria na Câmara é muito folgada numa votação dessa. O para a Senado não, anistia, não tenha dúvida. Se tiver uma votação dessa na Câmara, passaria com muita facilidade. o Centrão, integrado pelo seu partido, apoia o governo Lula no momento. Não, não apoia, não. Tem um ministro que, se dependesse da maioria do partido, está compondo, e pode ter certeza, se tiver essa votação a favor de Bolsonaro, você vai ver quantos votos eu. É uma votação que eu vou me dedicar, deputado por deputado. Eu acho muito difícil ter deputado dentro do meu partido que votará contra essa decisão. Bom, senador Ciro Senador, Nogueira. Por favor, pode só encerrar, Josias. uma dúvida aqui, porque eu estava vendo o caso aqui do Humberto Lucena, é um caso de 93 que envolve a impressão de 130 mil calendários na gráfica do Senado, com a foto do senador. É um caso mais de patrimonialismo, né? O uso de verba pública para finalidade eleitoral. E aí o TRE acionado se negou a cassar o registro da candidatura do senador Lucena. Depois o TSE cassou, né? E agora o Lucena recorreu ao próprio TSE, depois ao Supremo Tribunal Federal, e aí houve uma articulação no Congresso para livrá-lo. Agora, o senhor comparar uma acusação de tentativa de golpe de Estado Não, não tem. com Não, a peraí, desculpa, impressão de Josias. calendários. Josias, desculpa. O que o presidente Bolsonaro foi cassado foi por ponto da reunião de embaixadores, eu estou enganado. Não, mas aí eu lhe perguntei se houver uma sentença Sim, Josias, do aí pelo Supremo amor de Deus, Tribunal aí você já Federal está num querendo caso condenar. criminal. Não, aí o senhor me disse Vamos que esperar isso. mesmo uma decisão criminal do Supremo, nesses outros processos, estaria passível de anulação do Congresso. Foi o que o senhor disse, né? Não, é passivo de anulação do Congresso e o próprio Supremo vai julgar isso, se o Congresso tem esse direito ou não. E por último, senador, a gente já está encerrando, mas eu queria lhe perguntar, o senhor falou, é preciso condenar todos esses atos de violência, né? Da facada até o tiro lá a tentativa de assassinato do Trump, né? O que eu lhe pergunto essa necessidade de desintoxicar a política não recomendaria ao setor que o senhor representa, que é o setor mais conservador da sociedade, que buscasse já, desde logo, construir uma alternativa já desintoxicada? O senhor, eu sei, é admirador do governador de São Paulo, Tarcísio. Não seria o caso de construir já uma nova alternativa, com uma opção para esse eleitorado conservador para 2026, ao invés de insistir em algo que o eleitor rejeitou pela opinião da maioria em 2022? Josias, a opinião da maioria foi por 1% do eleitorado. Então, 1,8. se você faz uma pesquisa hoje, a grande maioria já está a favor de Bolsonaro. As pesquisas que eu tenho, o Bolsonaro já está à frente do Lula. Então, é um eleitorado. Nós estamos vivendo em um país muito dividido. Eu acho que nós temos um presidente da República que não foi capaz de unificar o nosso país e acentuou essa divisão. Tá certo? O grande líder do E o nosso ex campo também, político. né? Não, o grande líder do nosso campo político é o presidente Bolsonaro. E nós vamos lutar para que ele seja o nosso candidato até o fim. Caso ele não venha a ser candidato por conta das decisões judiciais, e quem vai escolher esse nosso candidato é o próprio presidente Bolsonaro, que é o maior eleitor desse campo político. E ele pode ter certeza que saberá escolher. E se for o governador Tarcísio, contará com o nosso apoio. Muito Senador, bem. obrigada pela entrevista aqui pra gente, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um grande Abraço, abraço a todos. Abraço. Sigo aqui com o Josias Italis para a gente analisar os destaques dessa discussão. Josias, até cheguei a mandar uma mensagenzinha aqui para o Dr. Maierovitch, a ver se consigo a resposta a tempo, para entender um pouco esse cenário que ele estava apresentando, então, da possibilidade de anulação de qualquer forma ali para o Bolsonaro poder estar, ele que não trabalha ali com a outra opção inicialmente para 2026, se não Bolsonaro, né? Acho que o senador é excessivamente otimista quando traça esse quadro, né? E o Bolsonaro, ele pode até obter uma anistia
No caso da inelegibilidade que foi decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas a hipótese de reversão de, não uma, mas algumas sentenças,